falar, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia a todos, todas e todes. Hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, a gente está aqui para falar sobre arte, corpo e resistência, do projeto Diálogos Arte para Todos, realizado pelo Instituto Ímpar. O projeto Diálogos Arte para Todos, realizado pelo Instituto Ímpar, está percorrendo universidades de Santa Catarina para promover reflexões sobre acessibilidade cultural, arte inclusiva e saúde mental. Com uma metodologia que une palestras, vivências artísticas e rodas de conversa, a iniciativa busca compartilhar experiências práticas e teóricas acumuladas em mais de uma década de trabalho com pessoas com deficiência, neurodivergentes e em sofrimento psíquico. Para entender melhor os desafios e conquistas e, claro, impactos dessa jornada, conversamos com Natiele Volves, que é uma mulher artista com deficiência, mestra em artes da cena e mediação cultural, uma das vozes quando o assunto é acessibilidade cultural e arte como um ato político, e integrante do projeto Diálogos Artes para Todos, do Instituto Ímpar. Bom dia, Natiele, seja muito bem-vinda ao JTT aqui na nossa Manhã com Dignidade. Bom dia para todas as pessoas, bom dia, Amy. Muito obrigada pelo convite, pela partilha. Para iniciar, eu vou fazer, como é de praxe já nos nossos encontros, eu vou fazer a minha audiodescrição para auxiliar pessoas, né, com baixa visão ou pessoas cegas. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 34 anos, tenho cabelos curtos, enrolados e castanhos, olhos castanhos. Eu uso um óculos de armação redonda, tenho um nariz grande, uma boca pequena. Uso hoje uma camiseta cor roxa, que tem aqui a logo do Arte para Todos em branco, e eu estou na minha casa, então atrás de mim tem um corredor e uma porta. Então, esse aqui é meu sinal em Libras, que é os meus cachinhos caindo na frente do rosto. E muito, muito obrigada, muito legal estar aqui para falar desse projeto importante para a gente, tão caro, que é o Diálogos Arte para Todos e o programa Arte para Todos no geral, né? Muito legal. Opa, sumi, tô aqui. Tá aí. Eu vou trazendo ao longo da nossa entrevista as fotos aqui que Ai, sim. eu recebi, que são lindas aqui de um encontro que vocês tiveram, né, desse projeto. Primeiro eu quero saber quem foi o fotógrafo que fez essas fotos, que eu achei muito lindas. Cada uma dessas são fotos. maravilhosas, O né? encontro em si já foi lindo, né? Mas esse dia foi muito especial. Esse dia foi o dia do lançamento do site do Ímpar, que aconteceu no dia 26 do último mês, lá na Casa do Capitão, aqui na cidade de Joinville, né? E quem fez essas fotos foi o Gabriel Bartz, que é esse que está na pontinha esquerda ali. A grande maioria dos registros do Arte para Todos são do Gabriel, que é um profissional de excelência, mas um grande amigo também, né? A gente fala que ele já é arte para todos. E também os registros em vídeo são da Luana. Então a gente tem parceiros assim das fotos, dos vídeos, que são maravilhosos, que contam as histórias por meio das imagens, né? Que também é uma forma de arte. É muito lindo mesmo o trabalho deles. Muito legal. Natiele, como é que surgiu a ideia desse projeto Diálogos Arte para Todos? E qual foi o principal objetivo ao percorrer as universidades catarinenses com ele? Então, né, o Diálogos Arte para Todos ele já existe há bastante tempo. O programa de formação Arte para Todos ele existe há mais de 13, vai fazer, né, 13 anos agora. O Ímpar em breve faz 14, então a gente está aí quase muito juntos, né? O programa Arte para Todos ele engloba uma série de ações e uma delas é o Diálogos, né? Arte para Todos. Esses diálogos, eles são lugares de encontro. Então, a gente promove debates, conversas, reflexões e também práticas artísticas para a gente falar sobre acessibilidade cultural,
arte def, cultura def, é arte feita por pessoas com deficiência, arte e saúde mental, essa junção das duas coisas. E o público, a gente busca sempre conversar com estudantes, acadêmicos, professores, pesquisadores. Isso também não isenta de que pessoas que não estejam nesse lugar não participem, né? Mas é muito, muito com esse foco da gente disseminar, pulverizar os conhecimentos e a metodologia mesmo do Arte para Todos, né? Então, os diálogos, eles servem para isso. Quando a gente pensou agora nesse circuito, né, que a gente está chamando de Circuito Diálogos Arte para Todos, onde a gente vai chegar nas mesorregiões aqui de Santa Catarina, nas 6 mesos, né, e mais ou menos 12 instituições, justamente é para a gente levar o que a gente tem de acervo, que agora a gente tem um acervo dentro do site do Ímpar, um acervo de fotos, vídeos, textos, um acervo bem extenso de fotos e vídeos. A gente sempre teve essa prática de fotografar e filmar muito, né? Nossos encontros, nossas aulas. Então, a gente tem todo esse acervo para que pessoas bebam dessa fonte, né? Os pesquisadores, os estudantes, bebam dessa fonte e consigam produzir pesquisas, pensar nas suas pesquisas, terem, né, bibliografias, registros, para que a gente construa, a partir das pesquisas, um impacto mais prático para a sociedade, né? E claro, né, daí falo por mim, falo muito por mim como artista, pesquisadora, def também, de Aham. as pessoas DEFs possam fazer essas pesquisas sobre si próprias, né? Sobre os seus próprios corpos, sobre suas próprias vivências. Então, é também uma forma de facilitar esse acesso à pesquisa bibliográfica mesmo. Uhum. Pois é, você comentou agora no início que o Instituto Ímpar está lançando o novo site com um acervo acessível, né? Como é que esse material, Natiele, pode apoiar os pesquisadores e educadores ali nesses acervos acessíveis agora pelo site? Uhum. Tem bastante coisa, assim, as coisas inclusive vão sendo alimentadas aos poucos, né? Porque é um volume de coisa muito grande, assim. E nós somos poucos para fazer todo esse volume, né? E estamos aprendendo a fazer juntos. Com esses fotos, vídeos, depoimentos em áudio também que a gente vai gravar, pequenos trechos de experiências que a gente tem. A ideia é que pesquisadores, professores possam ver como acontece muito mais na prática do que só na questão teórica. A teoria, ela existe, ela está por aí. A gente tem as bibliografias, os relatos, né? Enfim, os livros, os artigos, os escritos. Mas quando a gente está falando de um lugar mais voltado para a prática, agora a gente já sente um pouco mais de dificuldade de ver os vídeos, de ver as fotos, de ver como é que funciona. Então, a ideia é que isso aconteça, né? Que as pessoas possam ir lá no acervo, ver esses vídeos, ver essas fotos e observar o impacto de forma mais prática da arte como recurso terapêutico, mas não só como recurso terapêutico para melhora terapêutica, mas como uma prática humana, como uma ocupação, como uma experiência que todas as pessoas podem ter acesso, se tiverem oportunidade de ter acesso, claro, né? Então, a ideia é que a gente coloque esse lugar mais prático mesmo, para que as pessoas bebam dessa fonte mais prática. Ai, não estou te ouvindo, Amy. Eu desligo aqui meu microfone para meus Agora barulhos sim. não atrapalhar. Que eu tenho trabalho em casa também, tenho gatos, e aí às vezes faz os Ai, sim. barulhinhos deles, né? Normal. Natiele, tu tinha comentado, você é uma mulher com deficiência física, né? E como é que é a Uhum. tua vivência? Como que a tua vivência como uma mulher, uma artista com essa deficiência influencia na tua abordagem artística e pedagógica no projeto Diálogos Arte para Todos? Uhum. Então, né, eu sim, sempre gosto muito de salientar que, né, eu sou uma pessoa com deficiência congênita, então eu nasci assim, mas construí a minha identidade enquanto pessoa DEF já na idade adulta, né? Porque eu não entendi exatamente aonde que eu estava, qual era o limbo que eu estava, porque para algumas coisas eu era uma pessoa com deficiência, para outras não. Então, construir uma identidade como pessoa com deficiência veio na idade adulta mesmo, né? Eu já estava na faculdade, já tinha mais de Uhum. 20 anos. Então, tive que me apropriar primeiro, né, dessa identidade para depois poder repassar. E muito importante da gente falar do nosso lugar. Então, quando eu falo da minha prática artística, eu estou falando do meu lugar, né, da minha experiência, da minha vivência. Então, eu represento o que eu estou sentindo, né, o que é para mim
de impactante. Isso não quer dizer que eu estou falando por todas as pessoas com deficiência, porque somos muito diversos, muito, né? Nas nossas diferenças, nas nossas igualdades também, mas falo dentro da minha perspectiva enquanto pessoa com deficiência e também de falar que existe esse outro lado, né? Observar o outro lado, que é o lado que está sofrendo os impactos do capacitismo, que está sofrendo os impactos da censura, que está sofrendo os impactos que já vem de uma narrativa muito antiga sobre os nossos corpos e as nossas vivências. Então, falar desse lugar é muito importante, enriquece o trabalho também, né? Dar legitimidade, veracidade para o trabalho. Né? Sempre lembrando que eu não falo pela comunidade, mas falo por mim, né? Não falo por todos os integrantes do Arte para Todos também, que têm deficiência, mas assim, é uma forma, é um vetor, né? Um vetor de conversa que vai para um outro lugar, que é o lugar da pessoa com deficiência. Sim. Nesse lugar, como é que você vê, assim, porque a gente sabe que o teatro brasileiro ainda é bastante excludente, né? Quando a gente fala de corpos dissidentes, e como é que você enxerga a representatividade dos artistas com deficiência nos palcos hoje? Hoje a gente tem, assim, pelo menos nos últimos anos, uma produção intelectual também, não só artística, mas intelectual, feita por pessoas deafs, pesadíssima. Então, de larga escala, assim, com artistas que são referências hoje gigantescas para nós, né? A gente tem Stella Lapone, Edu Ó, a gente tem aqui em Santa Catarina Emily Barozzi, tem Isadora Fanger em São Paulo. Então, assim, a gente tem pessoas deafs que estão construindo as narrativas novas, né? Então, estar a par das discussões contemporâneas acerca da pessoa com deficiência na arte é muito importante. A gente precisa estar nessa discussão. A gente precisa falar com, a gente precisa encontrar os nossos pares e conversar, né? Que para mim é assim uma obrigatoriedade enquanto coletivo, para a gente construir o que a gente chama de cultura DEF, né? Que é essa cultura que só existe porque nós, pessoas com deficiência, estamos construindo. Então, sim, existem questões muito excludentes. Eu vou dar um exemplo que para mim assim é o exemplo mais excludente, que é, por exemplo, a prática da emissão da DRT, que é a identidade do artista, né? Que é como se fosse um número de trabalho do artista. Você precisa fazer uma prova para passar, né? Você precisa ter um portfólio e fazer uma prova. A gente tem atores que nem escrevem, que não são nem alfabetizados, né? Ou que não têm acesso à internet. Por quê? Porque são pessoas com deficiência intelectual, são pessoas com uma neurodiversidade, são pessoas com transtorno mental, que não conseguem ter acesso a esse tipo de produção. Então, isso quer dizer, então, que elas não são artistas, né? Porque elas não conseguem acessar esses lugares. Por isso que eu sempre prefiro falar e luto para a gente tirar a palavra inclusão das nossas coisas, né? Porque se eu incluir, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada, porque a pessoa ela só vai estar lá dentro. Então a gente precisa dar acesso, né? A acessibilidade, construir o que a gente está chamando de cultura do acesso, que é para a pessoa que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, poder acessar um festival de teatro de Curitiba, mesmo sem DRT, porque ela tem a prática artística dela fala por ela, Sim. né? E aí a gente não pode dizer que ela não é artista porque ela não tem uma DRT. Então a gente tem essas questões assim que são burocráticas e que não são e são muito engessadas, que nos impede, por exemplo, de participar de um grande festival de teatro formal, né? Como é, por exemplo, o Festival de Curitiba. E também eu acho que tem uma questão que é de construção, né? Que é um olhar sobre a pessoa com deficiência, de que a deficiência é algo que é uma característica e que não é algo que precisa ser curado, que precisa ser arrumado, que precisa ser consertado, é simplesmente ser. Então a gente ainda precisa desconstruir muito isso para que a gente avance em algumas questões artísticas, mas eu acredito que isso está acontecendo, sim. Eu particularmente, quando fiz a minha pesquisa do mestrado, falei muito sobre mim, e hoje eu já não tenho mais vontade de fazer coisas que falem sobre a minha deficiência, eu tenho vontade de fazer outras coisas, né? Porque eu não quero mais ficar falando dos meus abismos, eu quero falar de outras coisas. Então, acho que a gente bate também, enquanto artista DEF, nesse lugar de falar além das nossas deficiências, né? A minha deficiência, a minha identidade é muito importante, ela é a coisa mais importante para mim, mas eu também quero falar de outras coisas, né? Quando tu fala, a gente está sempre aprendendo, né? Se desconstruindo, como tu diz. E quando você fala nessa questão
não usar a palavra inclusão, é porque a palavra inclusão ela dá essa ideia de que houve a exclusão, né? Exatamente. Para então haver agora a inclusão, né? Então, isso é uma coisa que eu mesma percebi há pouco tempo, né? Quando a gente para pensar no significado das palavras que a gente costuma usar, né? Diariamente, principalmente nós, no nosso campo, a gente começa a se questionar, né? Mas espera aí, se eu estou usando aqui a palavra incluir, é porque foi excluída, né? Foi excluída. Uhum. Então, muito interessante você trazer esses pontos, né, Natiane? E também, né? Ai, desculpa, Amy. Não, pode Só falar. porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, porque a inclusão não foi criada pelas pessoas déficis. Elas foram criadas pelas pessoas sem deficiência, né? Exato. Nessa coisa de querer, eu quero incluir, né? Eu preciso incluir. Então não foi criado por nós. A gente não quer ser incluído em nada, a gente quer ter acesso às coisas, né? Acessar as Exato. coisas. Então, é uma disputa de narrativa, né? Eu acho que tem isso também. E que a gente precisa construir agora a nossa narrativa. A gente quer construir essa narrativa que ela é a Isso. par, né? Que ela não é mais a partir do que os outros construíram para a gente, é a partir do que nós estamos construindo enquanto cultura também. Então, justamente, e é uma desconstrução. E isso também não isenta de que nós, pessoas déficis, também não estejamos, né, ainda em desconstrução. E ainda bem que estamos em desconstrução, que fiquemos assim para sempre. Mas, né, que a gente possa sempre se desconstruir, porque é também desafiador a gente passar por tudo isso. O mundo está mudando e a gente está mudando com o mundo, e assim a gente vai seguindo, né, melhorando com o mundo. Apesar de nós termos tido. Opa! Apesar de a gente ter tido grandes retrocessos, né, nos últimos anos, né, a gente continua aí, todos e todas e todos nós, lutando por esse acesso a todos e todas, né, não é uma questão de, nunca foi uma questão de mérito, né, sempre foi Nunca uma fui. questão de acesso, de oportunidades, né, para todos e todas. Natiele, no teu mestrado, me corrija se eu estou errado, no teu mestrado em artes da cena, você pesquisou a relação entre corpo, deficiência e performance, é isso? Me Isso conta um também. pouco sobre esse teu mestrado e quais foram as tuas descobertas aí dessa jornada que impactaram ali o teu trabalho prático mesmo, né? Sim, foi uma jornada mesmo, assim, foi uma longa jornada, né. Primeiro, assim, antes de qualquer coisa, eu não ia falar sobre o que eu falei, eu tinha pensado em falar sobre o teatro de grupo, enfim, sobre outras coisas que eu já estava bastante confortável em falar, já tinha 19 anos de teatro de grupo, e provocada, né, lógico, pelas orientadoras e pelos colegas, eu falei, não, então eu vou falar sobre mim. Eu acho que foi a primeira vez, enquanto artista, que de fato eu falei sobre mim. Então, eu falei muito sobre eu, né, artista com deficiência, e sobre a relação com a cidade, né, com a cidade de Joinville. Então, eu construí uma performance, que ela é uma performance física e uma performance visual também, que cola lambes, né, que são cartazes, onde que a gente faz as colagens dos cartazes nas ruas. Esses cartazes, eles têm dizeres que falam sobre a pessoa DEF, e essa performance cola esses lugares, esses reclames na rua, né, no espaço público. Aqui na cidade de Joinville, enfim, em outros lugares, mas principalmente aqui, né, enquanto cidade, porque eu tenho uma relação dificultosa com a cidade, né? Sempre tive uma relação dificultosa. A gente tem um lugar de bastante. Um lugar assim dolorido às vezes para o artista ser. O artista joinvilense, ele é um homem, uma mulher resistente mesmo, assim, mas a resistência ela cansa, né? A resistência ela faz com que a gente sucumba às vezes. E eu tava de sacuda da cidade, de saco cheio, assim. Enfim, eu fui pensar nessa relação com a cidade, que era uma relação que me deixava fóbica, e fui construindo uma nova relação a partir da criação de um espaço simbólico. Então, de fazer revoluções, mini revoluções dentro dessa cidade, porque é aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho minha família, é aqui que eu tenho os meus amigos, e eu preciso ressignificar isso também.
né, tinha desejo de ressignificar isso também. E fui para a rua, fui para esse lugar, assim, né, da performance de rua, na rua. Foi muito especial. Eu acho que a coisa mais importante foi de olhar a cidade de uma outra forma também, né, de entender que essa cidade é minha também, é para o meu corpo, é para o corpo dos meus, não só corpos com deficiência, mas outros corpos que são lidos como diferentes. Então foi um momento muito especial, assim, foi uma época muito especial, de bastante cansaço, de bastante trabalho, né? Como é todo projeto de pesquisa, assim, Uhum. mas foi um lugar que eu pude construir muito em coletivo, apesar da solidão da pesquisa, porque ela é meio solitária, assim, mas Sim. apesar disso, assim, com um coletivo muito grande de pessoas que abarcaram, assim, as minhas ideias, e foi muito, muito bom. Que legal. Você falou sobre você, né? Porque geralmente um projeto de pesquisa busca outras pessoas. Eu vou entrevistar essa outra pessoa, vou conversar, Sim, vou pesquisar sobre a vida dessa outra pessoa. E você fez uma pesquisa sobre você mesmo, né? Que já é sim, que já é um cargo ainda mais pesado, né, Natiele, no meu ver, né? Porque você está vivendo aquilo, então você tem que lidar com os seus monstros, né? Você com tem que certeza. encarar os teus monstros e ver, não, eu passo por isso, porque o ser humano em si, ele é acostumado a estar sempre num processo de negação, né? Eu passo por esse problema, eu tenho essas feridas, mas eu não quero encarar elas, né? E você, além de Muito. todo a carga que é um projeto de pesquisa por si, você ainda encarou todas essas feridas, essa carga Sim, ainda mais as que tua, dores, né? né? Muito Foi. legal, muito Mas foi legal, muito bom de parabéns. fazer também. Guardo no coração, assim, foi muito bom. E continua, né? A pesquisa ela é uma coisa, é um manifesto vivo, né? Ele não acaba. A Sim. pesquisa ela pode ir para frente, assim, a gente vai interrompendo algumas partes, vai dando mais atenção para outras, mas a pesquisa ela é viva, então ela sempre continua dentro da gente. Sim. Nutieli, o projeto ele está percorrendo então as universidades catarinenses. Esse aqui que a gente trouxe foi o lançamento do site, né? Isso. Vocês já tiveram mais algum evento, mais alguma universidade que vocês visitaram? E se sim, qual foi as reações que vocês observaram ali nos estudantes ao vivenciarem essas práticas artistas mais inclusivas? A gente, Mais, esse dia mais inclusivas não, né? Olha como a gente usa de mais, novo. mais acessíveis, mas também pode ser, né, que inclusivas de chamar as pessoas, assim, né? Isso. E a gente, nesse dia do lançamento do site, a gente já fez um mini diálogos Arte para Todos, né? Que foi o dia que a gente pôde fazer uma prática artística como essa, por exemplo, e também discutir, conversar, refletir, bater um papo, né? A gente também mostrou o manifesto do IMPAR, que está lá no site já, e que vocês também podem ver, né? O site é www.impar.art.br. Então, a gente vai começar a fazer esse circuito Diálogos Arte para Todos em maio, de maio até agosto. A gente já teve experiências em ir para universidades, né? A gente já esteve aqui em Joinville, na ACE, a gente já foi para Floripa, lá na UDESC, e é sempre muito interessante o quanto que a gente oferece novas perspectivas, novas formas de olhar, né? E o acadêmico, geralmente, é aquele bicho curioso, né? Que está sempre com os olhos bem abertos, assim, para sentir o que está rolando. Isso é um tesouro mesmo, né, da pessoa que está estudando e pesquisando. Então, a gente sempre tem nossa, é isso, né? Realmente isso é uma nova ideia, isso é importante. Eu preciso ouvir mais, eu preciso abrir espaço, eu preciso dar acesso. A gente sempre tem esse lugar de impacto de abrir um novo caminho, de abrir um novo olhar. Para a gente é muito importante isso, porque a ideia é justamente essa, que a gente fale mais sobre isso, para que a gente pense mais sobre, e, claro, estimule as pessoas a estudar, a pensar, a pesquisar sobre essas relações entre arte, pessoas DEF, arte e acessibilidade, arte e saúde mental, que é uma coisa assim muito importante também. Então, os Uhum. impactos são sempre muito positivos. Legal. Tu pode repetir o site?
Só para eu conferir se está certo aqui o que eu estou colocando. Tá bom, é www.impar.artart.br. O site está muito, muito lindo, assim, muito lindo, com muitas coisas legais. .com.br, né? Isso. Eu vou colocar .art.br. Isso, é sem o com. Sem o com. Sem o com, deixa eu corrigir. É impar.art.br. Sem o com. Então, eu vou colocar aqui na tela para o pessoal já poder acessar. Que está maravilhoso. Tá aqui, está muito lindo. Tem aqui na tela legais, assim. Tem coisas bem importantes que a gente está deixando lá também. Vamos deixar as nossas agendas lá, né? Vamos estar tal dia em tal lugar, tal dia em tal universidade, que daí as pessoas também têm um lugar mais aglutinado para ver as nossas informações, né? E também tudo lá pelo Instagram do Instituto Ímpar, que é o @instituto_ímpar. Lá a gente também sempre coloca essas informações, tanto as informações de agenda, quanto das nossas práticas que acontecem aí diariamente. Estamos colocando coisas, divulgando também ações. Então, tem várias coisinhas acontecendo. Legal. Natiele, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas eu quero fazer uma última perguntinha. Nath, que conselho você daria? E a gente nem conseguiu trazer as questões psíquicas, né? A gente nem. Eu queria também falar sobre isso, né? Sobre essa inserção, enfim, das pessoas com deficiências psicológicas, enfim, né? Mas eu queria te pedir que conselho você daria para esses jovens artistas com deficiência que desejam ocupar esses espaços na cena cultural brasileira? Gente, façam com bastante insubordinação, bastante indisciplina, pouca docilidade, porque o que esperam da gente é que a gente seja bastante dócil, né? E que a gente não tenha ambições. Então, sejam bastante ambiciosos e bastante indisciplinados, que é o caminho, sempre acredito que o caminho é da rebeldia. E a rebeldia a gente consegue plantar e colher coisas bem interessantes com ela. É muito cansativo, às vezes, é difícil, né? Por isso que a gente vai repassando a luta, né? Um luta um pouquinho, depois descansa, depois o outro vai lá, descansa, depois o outro luta, vai lá, o outro descansa. Mas é muito importante que a gente não deixe de fazer, que a gente faça as coisas que o nosso coração pede, né? Que o nosso coração vibre por ele, assim. Que para mim é a parte mais importante de fazer arte, que eu faça o que meu coração está pedindo. Então façam isso. E também fico à disposição, né, se as pessoas, né, quiserem trocar uma ideia, pode falar comigo, tem meu Instagram, Qual que é o teu Instagram já? Natiele, do jeito que se escreve, Natiele W, ou se não, né, pelo Ímpar também a gente consegue trocar uma ideia, conversar. Acho que a conversa, o diálogo, a troca de informações, a partilha é um caminho. É um caminho para a gente fazer as nossas mini revoluções. Com certeza, Natiele, muito obrigada pelo teu tempo aqui, por compartilhar com a gente todas essas coisas incríveis, o teu mestrado, esse projeto incrível, né? Então, pessoal, acessem o site do Ímpar, acessem lá, busquem lá a Natiele no Instagram, natiele.w. Então, busquem lá e vamos dialogar e vamos nos rebelar, né? Rebelem-se. Com certeza. Sempre. Um abraço. Muito obrigada, Amy. Obrigada, pessoal. Fiquem bem. Até logo. E falando em rebelar-se, eu quero trazer para vocês hoje uma frase desmotivacional. Porque nós não somos obrigados, obrigadas, obrigades a estar sempre bem, sempre motivados. A Natiele trouxe até esse desafio que é cansativo, sim. E eu vou trazer para vocês